Olá! Quando a gente olha para o céu à noite, o que vemos? Um monte de estrelas espalhadas, né? Parece até meio aleatório, uma bagunça. Mas e se eu disser que por trás dessa desordem aparente existe uma arquitetura, uma estrutura gigantesca que organiza absolutamente tudo o que existe no universo? Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a gente hoje. Vamos juntos desafiar aquela ideia de que o cosmos é só um vazio com pontinhos de luz. A gente vai descobrir o verdadeiro esqueleto que sustenta a realidade. Então, o nosso roteiro é este. A gente vai partir da ideia de ordem, depois subir os degraus da hierarquia cósmica, explorar a teia gigante que conecta tudo, dar uma espiada nos imensos vazios e, no final, achar o nosso próprio lugar no meio disso tudo. Bom, vamos lá. A nossa história começa com uma mudança fundamental. A passagem de um universo que era todo homogêneo, lá no comecinho, para o cosmos cheio de estruturas que a gente observa hoje em dia. A ideia principal aqui é que o universo se construiu em etapas, sabe? É uma formação hierárquica. Por causa da gravidade, as coisas menores se juntaram primeiro e depois essas coisas menores serviram de tijolos para construir as estruturas maiores. É uma construção cósmica, um passo de cada vez. Agora, a gente vai começar a dar um zoom out cósmico. Vamos construir esse entendimento nível por nível, começando por aquilo que é mais próximo da gente, mais familiar. Olha só. Essa aqui é basicamente a escada da estrutura do universo. Cada degrau que a gente sobe representa uma escala muito, mas muito maior, um novo nível de como a matéria se organiza por aí. O primeiro degrau é o nosso quintal. Começa com algo como o nosso sistema solar. A ideia é que uma nuvem gigante de gás e poeira começou a girar e colapsar. A maior parte desse material formou o Sol no centro, e o que sobrou virou um disco onde os planetas nasceram. Subindo um degrau, a gente chega nas galáxias. O nosso sistema solar é só um entre centenas de bilhões dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. E todos esses sistemas giram em torno de um centro galáctico comum, tudo amarrado pela gravidade. Mas claro, a organização não para por aí. A Via Láctea, por exemplo, faz parte do que a gente chama de grupo local, que é uma coleção de umas 50 galáxias. Quando esses grupos são ainda maiores e mais densos, eles recebem o nome de aglomerados, que podem ter centenas ou até milhares de galáxias. E no topo dessa hierarquia toda estão os superaglomerados. Pense neles como conjuntos gigantescos de aglomerados de galáxias que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. São como os continentes do nosso cosmos. É uma escala difícil até de imaginar. Certo? Agora vamos para a maior escala de todas, porque nem os superaglomerados estão soltos por aí ao acaso. Eles fazem parte de uma estrutura ainda mais grandiosa, a verdadeira espinha dorsal do universo. Imagina uma teia de aranha em 3 dimensões, ou talvez uma esponja que se estende por todo o universo. Essa é a teia cósmica. É uma rede interligada de filamentos de matéria. As simulações e o que a gente observa mostram que as galáxias não estão espalhadas de qualquer jeito. Elas se alinham ao longo desses fios. E o mais fascinante é que o projeto, o mapa dessa teia, é desenhado pela matéria escura. Essa matéria que a gente não consegue ver forma o andaime gravitacional. E aí a matéria comum, que são as estrelas, o gás, tudo que a gente conhece, se acumula ao longo desses filamentos, como se fossem gotinhas de orvalho nos fios de uma teia. Parece até piada, né? Mas é uma analogia incrível que veio de uma pesquisa real da NASA. Para entender como essa rede supercomplexa se forma, os cientistas se inspiraram num dos organismos mais simples que existem na Terra. A lógica por trás disso é simplesmente genial. O mofo de lodo não tem cérebro, mas ele é mestre em otimizar caminhos, criando a rede de filamentos mais eficiente possível para conectar fontes de comida. Os cientistas pensaram, peraí, a gravidade faz algo parecido, conectando as galáxias. E não é que deu certo? Um algoritmo baseado num bicho simples recriou o esqueleto do nosso universo. Ok, a gente já falou dos fios da teia, mas e os espaços entre eles? O universo não é feito só de filamentos. Ele também tem regiões gigantescas de quase nada. Então, a gente precisa entender o universo como um lugar de contrastes. De um lado, temos os filamentos, que são como as grandes cidades e rodovias cósmicas cheias de matéria, de galáxias, de atividade. E do outro lado, entre eles, temos os vazios, que são como os vastos e silenciosos oceanos do cosmos. E é importante deixar claro, vazio aqui não quer dizer um vácuo absoluto sem nada.
Ainda existe matéria por lá, talvez uma ou outra galáxia solitária, mas a densidade é drasticamente menor do que nos filamentos. Eles são os grandes desertos do universo. Depois dessa viagem por uma escala tão imensa, vamos trazer tudo de volta para casa. Onde é que a gente se encaixa nesse projeto todo? Qual é, afinal, o nosso endereço cósmico? Este é o nosso endereço completo, passo a passo. Cada etapa coloca a gente dentro de uma estrutura maior. A gente começa no Sistema Solar. Ele fica na nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, faz parte da nossa vizinhança, o Grupo Local. E esse grupo pertence ao superaglomerado de Virgem, que é só um bracinho do imenso superaglomerado Laniakea. E tudo isso, claro, dentro do universo que a gente consegue observar. No fim das contas, a imagem que fica é a de um universo que não tem nada de aleatório. Pelo contrário, ele é magnificamente organizado. Da poeira que formou o nosso planeta até os filamentos que conectam os superaglomerados, tudo faz parte de uma única e gigantesca estrutura cósmica. Saber a nossa localização é só o começo. Entender essa estrutura toda abre um novo mundo de perguntas. Será que existem outras formas de vida por aí, ao longo desses mesmos filamentos cósmicos? A gente já sabe o nosso endereço. A grande questão que fica é: quem são os nossos vizinhos? Obrigada pela companhia.